Alô, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, e nessa oportunidade queremos lhe abraçar e lhe cumprimentar e agradecer a você que já é inscrito no nosso canal. Nosso muito obrigado por estar inscrito, por estar nos acompanhando. E você, meu irmão, que ainda não é inscrito, eu te faço um convite especial: se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, tá certo? Porque você fazendo isto, a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo tem alguma relevância e vai fazer com que ele chegue a mais pessoa, tá? E no nosso canal nós temos lá algumas playlists com alguns estudos bíblicos que com certeza vai ajudar no seu crescimento espiritual. Nós temos uma playlist por nome Congregação Fonte de Água Viva, aonde nós postamos todos os estudos bíblicos, todos os nossos cultos de adoração a Deus, tá certo? Ali da onde nós trabalhamos como dirigente. Nós temos também a playlist do nosso programa Saudosa Lembrança, que é exibido toda segunda-feira na rádio 87,9, 9 FM, e também através do aplicativo AD Bacabal, tá certo? Também no nosso canal temos a playlist de dica de leituras, temos a playlist de leitura diária e a playlist de EBD. Então, vá lá, se inscreva, tá certo? E desfrute desse grande, vasto material que está lá à sua disposição. Amados irmãos, nesse segundo trimestre de 2022, a classe de adulto, ela está estudando um tema muito importante, que é o Sermão do Monte, né? Ele está estudando esse tema, né, que é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E o comentarista dessa revista é o pastor Zé Gomes, ele que é aqui maranhense, de São Luís, presidente do campo ali do Tirirical, tá certo? E eu, que vos falo nesse momento, o nosso seu querido irmão Ribamar, que tem a pretensão de dar uma pequena contribuição da aula no próximo domingo, dia 10 de abril, tá certo? De 2022, na lição de número 2, que tem como tema Sal da Terra e Luz do Mundo. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 5, 16 e 14, perdão, Mateus 5, 13 e 14. A nossa verdade prática nos diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros cristãos ou aos verdadeiros seguidores de Cristo. Queridos, já na nossa verdade prática, eu abro aqui um parênteses para relatar uma entrevista que eu vi há muito tempo atrás, até os jornais de circulação nacional noticiaram isso, preocupado com o crescimento da igreja evangélica brasileira, com o crescimento dos cristãos. E aí eles entrevistaram alguns sociólogos, né, alguns estudiosos, né, como eles chamam, especialistas, e eles disseram: olha, não se preocupem, porque está tendo esse crescimento, mas eles não estão influenciando os valores da sociedade. Ainda bem que o autor coloca aqui na verdade prática, ele coloca que os verdadeiros cristãos deverão influenciar, não é, a sociedade que está ao seu redor. E a sociedade, meu querido irmão, você que é um aluno, que ainda está estudando, a sociedade é a sua sala de aula lá na sua escola, onde você estuda. A sociedade também pode estar representada, pode não estar representada, você está na universidade, então lá é o seu campo, você deve influenciar, não é? Você deve trazer a Bíblia, você é uma Bíblia ambulante, a Bíblia que eles vão ler é você, tá certo? Como citou, já disse um pensador, que a Bíblia que o mundo vai ler é a minha vida e a sua vida. Ainda bem que o autor coloca aqui os verdadeiros cristãos. Nós, como cristãos, deveremos sim influenciar a sociedade. E aí a nossa lição, amada, ela traz uma agenda de leitura para a semana, né? Como, por exemplo, segunda-feira nós temos a leitura de Colossenses capítulo 4, versículo 6, que nos diz: nossas palavras devem ser temperadas com sal. Já na terça-feira, nós temos Lucas, capítulo 14, verso 35 e 34, que nos diz: não podemos perder a relevância. Já na quarta-feira, nós temos Tiago 17, Salmo 104, verso 2, que nos diz: Deus, o Pai das luzes, né? Já na quinta-feira, nós temos nós temos João 15, verso 8, e 1 Pedro 2 e 12, que ele diz: a luz como um testemunho verdadeiro de boas obras. E na sexta-feira nós temos 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7,
que vai dizer um tesouro em vaso de barro. E aí, finalizando a agenda de leitura bíblica, sábado, Efésios 5:15, andando com prudência e bom senso. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo de número 5, versículo 13 ao 16, que nos diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Portanto, essa é a nossa verdade prática. No nosso plano de aula, proposto pelo autor da revista, ele vai dizer que a proposta dessa lição é estudar sobre a importância de nossa influência como cristão no mundo. Ele vai dizer ainda que Deus conta conosco para influenciar este mundo, e o objetivo da lição é apresentar os discípulos de Jesus como influenciadores do mundo, tá certo? E motivar que cada um de nós exerçamos, né, o nosso lugar, como diz aí a sociedade, uma palavra que está muito na moda, que exerçamos o nosso lugar de fala, não é? Como atalaia, anunciando a palavra de Deus a este mundo corrompido e perdido. E por fim, aqui no nosso plano de aula, o autor ele recomenda um ensinador cristão que tem mais conteúdo, né, para enriquecer a sua aula. Você, professor, pode estar adquirindo nessa revista, um ensinador cristão, que traz muitas matérias com referência à nossa escola bíblica dominical, tá certo? E queremos já partir agora para a nossa introdução. E já no início dessa lição, é imprescindível, irmão, ficar bem claro para todos nós que o principal objetivo dessa lição é a conscientização de que fomos chamados por Cristo para influenciar esse mundo através da nossa vida. Não apenas através das nossas vidas, nossas ações, né? Mas em todas as dimensões do nosso ser. Precisamos estar aptos a gerar influência para o bem na vida daqueles que nos rodeiam. E aí eu cito aqui o autor que disse agora há pouco, que foi John Stott, né, que ele afirmou: você pode ser a única Bíblia que uma pessoa venha a ler. Então, vejam só a importância do meu testemunho cristão, veja a importância do seu testemunho cristão. Nesta lição, o autor ele enfatiza o papel de sal e de luz que o cristão deve ter no mundo, né? E aí o comentarista ele menciona o papel do sal e da luz, e ele está se referindo a uma responsabilidade posta pelo Senhor Jesus sobre os nossos ombros. Sabe por quê? Porque nós recebemos de Cristo esta ordenança de agirmos como sal e luz espirituais na vida das pessoas que nos cercam. E atender, amado irmão, a essa expectativa do Senhor não é algo opcional, não, mas sim é um mandatório, ou seja, é um mandato. E aí o autor ainda na sua lição ele diz que não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Né? Aqui o comentarista, nesse trecho que eu grifei aqui, o comentarista afirma que sermos apenas cristãos nominais não é o suficiente, né? De maneira nenhuma. Apenas ter o nome de cristão não é o suficiente. Nós precisamos exercer o nosso papel de servos de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Note, em todas as áreas de nossa vidas, tá bom? Porque são as práticas cristãs, amados, que nos diferenciam das outras pessoas. Se nós praticamos o que elas praticam, que diferença vai ter, né? Então, é a nossa posição de cristão que vai dar o destaque nessa sociedade. Até porque a Bíblia nos diz isso. Você sabia disso? A Bíblia diz que nós estamos, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vai dizer que nós estamos, não é? Vou citar o texto bíblico para vocês. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, vou citar o texto bíblico, né? Olha só o que diz aqui, ó. Portanto, nós também
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, vejam só que a própria Bíblia já nos traz esta orientação. Aí o autor da lição, ele diz assim: por isso tomaremos duas metáforas para as quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo como sal e luz. Quero lembrar os irmãos que metáfora aqui que o autor coloca, ele significa usar um objeto ou qualidade para representar outro. Neste caso, Cristo usou as qualidades do sal e da luz para explicar como é que seus discípulos precisam influenciar, não é, a sociedade na qual eles estão inseridos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Ainda o autor, ele diz aqui na lição, ele diz assim, olha, como esta ilumina o lugar de trevas, a luz ilumina o lugar das trevas, é aquele tempero que conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo de tal maneira que somente a graça de Deus é que vai fazer com que eu e você tenhamos essa capacidade, né? E aqui o comentarista, ele traz uma característica de cada componente representado pelos cristãos. Sal que ilumina, luz que ilumina e sal que conserva e tempera, né? E a palavra-chave dessa lição, meu irmão, minha querida irmã, você não poderá esquecer que é influenciar. É outra palavrinha que está na moda, né, irmão? Que é tal dos influencers digitais, né? Então, eu e você, nós, esse papel que eles estão fazendo, nós, eu, você, é que devemos tomar essa posição preponderante em ser né? Em influenciar realmente a sociedade. No primeiro tópico da lição, o sal tempera e conserva, né? E aí já no primeiro ponto, ele vai dizer, na Bíblia a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, né? Ele cita as referências de Jó 6,6, Marcos 9,50 e também como remédio conservante. Aí ele cita Osiel, né? Aí aqui o autor ele separa as coisas, né? Por exemplo, são palavras diferentes nos três versículos, apontado pelo comentarista. A palavra grega traduzida na língua portuguesa como sal em Jó 6,6 é melek e em Ezequiel é melach. Já em Marcos 9,50 a palavra grega é alas, né? E aí o autor ele vai dizer que no grego há pelo menos 4 qualificações ou 4 significados para a palavra alas, substantivo neutro para sal, como tempero, como substância fertilizante para a terra arável, né? E como substância que conserva o alimento da deteriorização. E também, como último, ele coloca como sabedoria e graça no discurso. Louvado seja Deus. A palavra alas, né? Alas, ela é encontrada, querido irmão, trago essa informação para você, 4 versículos do Novo Testamento, que é Mateus 5,13, Marcos 9,50, Lucas 14,34 e Colossenses 4,6. E para essa lição que nós estamos estudando, nós devemos considerar os dois grandes usos do sal, que é temperar e conservar, né? A importância, irmão, do sal, né? Nós podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, e o comentarista bota isso no segundo subtópico aqui, né? Ele diz, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Querido, na realidade, né? Na realidade, o uso moderado do sal, ele serve para realçar o sabor dos alimentos, causando prazer aos que com eles saciam sua fome. A comparação dessa característica do sal com a vida cristã equilibrada não me parece correta, tendo em vista que ter uma vida equilibrada e moderada não é valorizada por aqueles que não servem a Deus. O discurso dessas pessoas é que os cristãos são tolos, pois não desfrutam dos prazeres da vida. Uma influência
que deveríamos exercer sobre as pessoas seria através de uma vida de fé e esperança, regada de muito amor a Deus e ao próximo, em meio a um mundo mau e egoísta e sem esperança. A presença de um cristão verdadeiro deveria transmitir paz, serenidade àquele ambiente, representando justamente a ação do sal em tornar os alimentos agradáveis ao paladar, né? E aí o autor ele coloca aqui mais outra função do sal, quando ele vai dizer, o sal é a de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne, né? Preservava-se a carne salgava, depois botava no sol, né? Deixando escorrer a salmoura, enfim, para que pudesse durar muito tempo, né? E aí, querido, eu quero dizer para você que essa característica de conservação que o sal exerce sobre os alimentos, que com ele tem contato, representa, sabe o quê? A maior influência que um servo de Cristo deve exercer no mundo. Nossa presença, amados, em algum local deveria, sabe o quê? Representar, ou melhor dizendo, ser um inibidor de iniquidade, ou no mínimo, um fator limitador da mesma, com o objetivo de impedir que tudo se deteriore, que tudo se corrompa, né? Então, você veja só o tamanho da nossa grande responsabilidade que nós estamos, que o Sermão do Monte impõe sobre nós. Sabe por quê? Porque os nossos valores como cristãos têm que estar claros a todos. Você não pode ser um cristão 007. Não. Todos que os rodeiam devem ver em você os seus valores que você acredita. Ou, melhor dizendo, tem que ver em você a sua ideologia cristã, se manifestar publicamente contra o pecado, né? Se manifestar publicamente contra todos esses princípios que afrontam a sua fé e a minha fé, sabe? E esses valores, queridos, fazem com que, onde estivermos, as pessoas os reconheçam e, na maior parte das vezes, nos respeitem. E aí, porém, eu digo uma coisa para você, que a defesa dos valores do reino de Deus pode gerar muitas perseguições sobre nós. Eu acho que é por isso que muitos cristãos se omitem, fica caladinho ali, ó, não diz nada, fica ali sendo o crente 007, né? E não há como evitar isso, infelizmente. E o próprio Senhor Jesus já nos alertou sobre isso, sabe? Que ele disse isso para gente, lá em Mateus capítulo 10, versículo 22. Eu vou só ler para você aqui rapidinho, né? Mateus 10, 22, que ele diz assim, olha, deixa eu abrir aqui a Bíblia, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ele diz, olha, e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Note que promessa gloriosa aqui temos para você. Aquele que perseverar até o fim será salvo, sabe? Porque o Senhor nos disse que, mesmo passando por aflições, temos que ter bom ânimo, e tendo em vista o que ele venceu o mundo. Mais um texto bíblico que nos conforta. Lá em João 16, 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E aqui no terceiro subponto do primeiro ponto, que o autor coloca, o cristão como sal, né? Devemos, amados, influenciar o mundo, e aqui eu estou lendo aqui o que o autor colocou na lição, como cristão devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Queridos, como já dissemos aqui para os irmãos, essa influência deve se dar principalmente através das nossas ações. É muito importante que o nosso discurso, irmão, e as nossas ações estejam em sintonia. Devemos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Nossa vida precisa estar alinhada com os padrões bíblicos.
Pois, caso contrário, queridos irmãos, não teremos autoridade para falar contra o pecado, tá? Não teremos autoridade para falar contra o pecado. E aí, aqui no nosso sinopse do primeiro ponto, o autor vai dizer: o sal tem a função de, tem as funções respectivas de dar sabor e conservar o alimento. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade. No segundo ponto, o autor, na lição, ele coloca: a luz ilumina lugares em trevas. No primeiro tópico, ele coloca, não é? Ele coloca assim: o conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes própria. Eles têm luz própria como estrela, que reflete, né? Lua, planetas, etc. Que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim a lâmpada emite luz e o fogo espalha a luz. Esse conceito, querido, apresentado pelo comentarista, refere-se à luz no âmbito físico e material. É importante, amado irmão, nós mencionarmos que trevas significam total ausência de luz e por esse motivo que onde há luz, as trevas são dissipadas. Louvado seja Deus. Nas páginas das Sagradas Escrituras, nós vemos claramente uma separação entre trevas no reino espiritual, não é? A primeira menção na Bíblia a respeito dessa separação encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 5 ao 3, que diz: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. Queridos irmãos, essa afirmação de Moisés sobre a separação entre luz e trevas, num primeiro momento, refere-se ao físico, mas tem uma conotação espiritual também. Né? E nós, como cristãos, somos chamados de dia, ou seja, estamos juntamente com a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No segundo tópico, no segundo subtópico, aqui ele coloca o cristão como luz. Né? Amados, aqui precisamos entender um conceito importante. Nós temos luz própria. A luz que está em nós é resultado de uma vida com Cristo, é resultado de uma vida que é desenvolvida em nós, sabe? E a Bíblia nos diz isso, né? Que nós temos essa luz própria, como está lá em João 4 e 5, ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, nós temos luz própria, essa luz está em nós. Paulo diz: Cristo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí eu quero dizer para você que nesse trecho de João, nós vemos que com o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, é que a luz vai se intensificando e se tornando mais poderosa em influenciar as pessoas, né? Amado, o desenvolvimento do nosso caráter de Cristo, ou do caráter de Cristo em nós, nos leva cada vez mais a agir como Cristo agiria. Todas as vezes, queridos, que agirmos com justiça, estamos irradiando, sabe? A luz de Cristo. Sempre que demonstramos amor através das nossas ações e palavras, estamos irradiando a luz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? E aqui já na sinopse desse segundo tópico, o autor vai dizer: a luz ilumina o ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes testificam a Deus. Queridos irmãos, devido a nossa o tempo aqui no canal muito corrido, nós vamos estar ficando por aqui,
tá? Resumindo esse tópico para você, lendo apenas a nossa conclusão e convidando a você a estar em uma escola bíblica dominical mais próxima da sua casa e sendo mais enriquecido com esta palavra maravilhosa, né? A conclusão nos diz: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Deus, de Cristo, para promover a verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada e sincera e sem artificialismo, nós, sem sombra de dúvida, exerceremos o nosso papel e a nossa função de sal e de luz do mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe